E aí pessoal, Kim Paim aqui. Tentei imitar aqui a abertura, né, do Code Hack, porque na verdade, se vocês perceberem, estamos com um novo microfone. Tinha testado, não configurei 100% ainda, mas a clareza da voz realmente sim superior. Code Hack realmente assim entende sobre produção, tanto a parte assim, de fotografia, filmagem, música. O cara entende. E hoje aqui, pessoal, a gente vai falar de um monte de coisa. Hoje o programa tá imperdível e vamos comigo que tem muita coisa pra gente falar. Eu quero começar aqui falando, na verdade, sobre alguns vídeos anteriores aqui do canal. Eu queria convidar vocês, para quem ainda não assistiu, para assistir primeiro o vídeo de baixo, o episódio 86, que eu falo do bolsolavumorismo, porque esse episódio ele é um pouquinho importante para você até ouvir a entrevista que nós tivemos ontem. Ontem, para quem não sabe, entrevistamos o tio Careca, o Evandro Pontes. E você fala assim, mas quem é esse cara? Bom, gente, vocês lembram todo esse racha que nós vimos com Ananias e tudo mais, porque a questão da lava-toga e por aí vai? Pois o Evandro é o cara que revelou todas as artimanhas por trás da lava-toga, que fez que a ala pró-governo, né, a ala que está com o presidente, desembarcar dessa ideia perdida e falar, não, vamos esquecer a lava-toga, que isso aqui é ideia furada. Então, ontem ele começa falando sobre a questão da corrupção da inteligência jurídica, que foi imperdível. Para quem quiser entender como que a gente chegou nesse estado atual, né, do judiciário brasileiro, como chegamos nesse caos, ele dá até umas pinceladas assim no passado para mostrar que já fomos um país bem melhor. E do meio pro fim, ele começa a falar da questão de plebiscitos e como isso seria crucial para o nosso presidente poder esquecer o Congresso, né, e o Judiciário e começar a governar com o povo. Então, tá imperdível. Eu quero ver se eu consigo agora, pelo menos, não sei, uma vez por semana, uma vez por quinzena, entrevistar alguém. Eu gostei, achei interessante. Eu recebo de primeira mão, né, diferente de vocês. Mas eu me diverti demais, foi uma honra, um dos alunos mais primorosos, né, do professor Olavo. Então assistam, quem não assistiu assista. Eu não tenho tempo de assistir, eu não tenho como ficar na frente do celular. Assina o YouTube Premium, porque aí você vai poder desligar a tela no telefone, só vai baixar o pacote de áudio e você vai ouvir com fone de ouvido como se fosse uma rádio. Está imperdível. Então vamos começar falando das notícias. Como ontem não teve vídeo, eu queria ter comentado disso ontem, mas não pude. O ator Ricky Gervais, acho que é assim que fala, lá na questão acho que foi o Globo de Ouro, né? Não foi nem o Oscar ainda. Ele falou assim umas certas verdades que eu achei muito interessante, porque a gente sempre fala assim de Hollywood, né? E a canhotada por aí em geral, mas esse cara chutou o balde, chutou o pau da barraca. Eu recortei só um pequeno pedaço já do vídeo legendado pelo nosso amigo Rafael Glau. Ele já legendou o vídeo completo lá no Twitter dele. É crucial que vocês sigam esse rapaz. O trabalho dele é primoroso. Ele pega todos os principais fatos do Brasil e legenda para o inglês, e os principais fatos do inglês e legenda para o português. E esse cara ele falou para a classe artística de Hollywood o seguinte: vocês não estão em posição para dar lição no povo sobre nada. Vocês não sabem nada sobre o mundo real. E alguns de vocês têm menos tempos de escola do que a Gretinha. Então, se você ganhar, beleza. Vem aqui, recebe o seu prêmiozinho, agradece ao seu agente e vaza. Aí ele fala um palavrãozinho, é isso. Ele fala isso aí meio sem falar, né? Só leitura de lábios. Então, pensem como foi receber isso daí pela classe artística de Hollywood. Foi lendário, gente. Foi algo lendário. Mas enfim. Outro aí que nunca decepciona, né? Nunca decepciona os seus seguidores. É o cara que tem o mesmo nome que eu, né? Infelizmente. O Catacoquinho, ele deu entrevista, gente. Imaginem só. Para a TV Folha. A TV Folha, gente. O UOL, né, e TV Folha, que é a mesma coisa. O Conservative Core botou o resuminho de 1 minuto, que não, esse 1 minuto já tem 3 frases que eu já fiquei de passado. A entrevista são 12 minutos. Quem quiser sofrer, eu recomendo que vá. E tem algumas frases que assim, é absolutamente inaceitável tentativa de ter hegemonia no lado destro. Ele tá reclamando, né, porque a gente, na verdade, não é que a gente quer ter uma hegemonia.
A raiva dele é porque a gente excluiu ele do nosso lado. Fala, não, você não faz mais parte do nosso grupinho. Sai de perto, por favor. Vá lá. Se junte lá com sua corja, porque aqui você não é mais bem-vindo. Então, ele não quer ser mais, né, da Isentolândia e por aí vai. Outra frase que ele diz, exemplo, ó, a gente vê o presidente utilizando o Estado para proteger o próprio filho. Aquela velha narrativa que tá todo mundo cansado de ouvir. E depois fala, né? Não há em nenhum momento traição do nosso lado. Não, com certeza. Isso daqui é a única frase sincera que eu tive que colocar. E deixei para ler por último. Porque o movimento BL, né? Nunca foi nosso amigo. Nunca. Quem já assistiu a playlist Dossiês, que é uma playlist que é atemporal. Não é que nesses vídeos aqui só de notícia diária, é essencial. Quem é novo no canal, veja. Porque você vai entender as coisas de uma forma que eu fiz uma pesquisa exaustiva, trazendo coisas do passado. Tem falas do professor Olavo, sobre a questão do MBL, por exemplo. Então, se você quer saber por que a Jovem Pan não pode estar do nosso lado, por que o MBL, quem é Luciano Ayan, uma figura bem essencial para entender tudo que está acontecendo, assistam os vídeos da playlist Dossiês. Continuando aqui, gente, o nosso congressista, né, o Marquinho Feliciano, ele foi expulso do Podemos, que é o partido do Álvaro Dias, e ele fala que é porque ele estava defendendo o presidente. Ele até colocou a nota oficial, mas em síntese, ele falou que porque o Álvaro Dias não tá feliz com a cara dele e dos posicionamentos dele para o presidente. Ele fala até que o Álvaro Dias, quanto pior, melhor. E eu fiz questão de trazer um recorte de um vídeo, para quem se esqueceu, né, foi no ano passado, que o Álvaro Dias está aí no YouTube. Se vocês colocarem esse título, vocês vão achar que diz assim, ó: Álvaro Dias chama o Biruliro de bandido e diz que ele está quase para passar dessa para uma melhor. Eu não posso falar que é a palavra, né, senão o YouTube vai tesourar o meu alcance. Então, para bom entendedor, né, meia palavra basta. Sabe, ele falou que no segundo turno o nosso presidente não ia vencer de ninguém. Então esse é o Álvaro Dias, esse é o Podemos. Não se enganem para as eleições de 2020, por favor. Continuando aqui, falando, né, de presidenciáveis, ex-presidentes. Vocês lembram de Collor, gente? Olha essa notícia aqui do Globo, né? PF descobre despacho de macumba na casa de Collor contra o Janot. E aqui fala, né, que na última vez que esteve na casa, em julho, a PF encontrou um despacho. E fala, ó, numa mesa, os agentes encontraram uma foto do conselho do CNMP com os rostos de Janot e de George assinalados com um círculo feito a caneta. Acima da foto, numa folha de papel com o timbre do Senado, o nome de vários orixás. Então não é crítica à religião africana nenhuma, é só para mostrar o que o cara tá fazendo, né? Uma coisa é você, sei lá, ter uma crença religiosa, outra coisa é você fazer um despacho, né? Convenhamos. E seguindo essa linha, né, sobre religião, a Netflix, gente, está em queda livre. Olhem para esse gráficozinho aqui, sabe? Na Bolsa de Valores. É aquela velha história, né? Quem tenta dar aquela lacradinha não vai ganhar dinheirinho. Precisa falar mais alguma coisa? Vitória de vocês. Vitória de vocês. Com relação, né, ao que o Netflix vem fazendo com a nossa fé. Outra questão aqui também que envolve fé. O Molusco, ele agora quer criar um núcleo evangélico. E eu vou ter que repetir um tweet do nosso ministro, o Ernest, que ele fez com relação ao Leonardo Boff. Que inclusive o Leonardo Boff apagou o tweet, como vocês podem ver. E olha isso daqui, eu já li esse artigo, mas cai como uma luva para essa questão do Molusco, vocês vão entender, ó. E ele fala assim, ó: Leonardo, quando a sua teologia da libertação apareceu, mais de 90% dos brasileiros eram católicos. Hoje são só 50% e caindo. Os brasileiros, principalmente os pobres, rejeitaram seu teomarxismo e correram para as igrejas evangélicas, onde podem louvar Jesus Cristo. E repito, como eu falei outra vez, não é a crítica aos evangélicos, é só uma constatação de que muita gente foi para a igreja evangélica porque lá ainda pode louvar, né, o nosso Senhor.
E o que é que o PT quer fazer agora? Ele quer fazer a mesma coisa, né, dessa teologia da libertação, mas agora dentro das igrejas evangélicas. A mesma evasão, né, de pessoas da igreja, eles querem promover a mesma coisa e querem doutrinar o pessoal. E o ministro continua, ó, vocês e seus amigos, ao tentarem transformar a igreja católica em linha auxiliar do PT, perderam o povo, mas não desistem. Tendo abandonado os pobres, agora tentam a ecologia como instrumento. Tentam de tudo, não descansarão enquanto não tiverem conseguido destruir a igreja. Então você que é evangélico, por favor, tome cuidado com o seu pastor e o que está sendo discutido dentro da sua igreja. A fé é no nosso Senhor Jesus. Continuando aqui sobre uma coisa aqui muito interessante, não é uma matéria, né? Na verdade, sim, foi, como é que eu posso falar? Foi uma ordem judiciária, mas enfim, a revista Cruzoé, sabe, do Filipinho, do Chiliquinho, da Jovem Pan, foi condenada a conceder direito de resposta a um empresário Otávio Oscar Facuri, que diz aqui, ó, em função da matéria publicada pelo jornalista Chiliquinho Moura Brasil, onde este apresentou a estapafúrdia denúncia sobre a existência de um suposto gabinete. Então vocês estão vendo, né, gente? Esse pessoal tenta, mas não vai para lugar nenhum. E aqui falando, acho que para fechar essa questão, acho que eu não coloquei mais nada sobre presidenciáveis. O Tucaninho Huck, matéria já falei no passado, mas só para relembrar, né? Ele está em conversa com o governador do partido Comuninha do Brasil, que é o Flávio Dino. Pelo menos é o que diz o Conexão Política. E o Tucaninho, ele diz que ele vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos. Gente, não sei se vocês conhecem o Irã, é do podcast Ninguém Se Importa. É um dos meus podcasts favoritos. Tipo assim, se você é um cara meio sensível, não escute. O pessoal lá xinga e não é só sobre política. O pessoal discute umas coisas assim pesadas que eu não recomendo pra todo mundo. Mas é muito bom. Se você não tem frescura, é dos meus preferidos. Eu dou muita risada com eles. E o Irã tava falando que essa questão do Fórum Mundial de Davos, tipo assim, ingresso. Você comprou ingresso, você pode ir. O Dória foi ano passado. É igual estudar em Harvard. O Irã faz exatamente isso. Muita gente fala, porque eu dei aula em Harvard e por aí vai. É, porque às vezes você só fez alugar, sabe, uma sala pra dar aula e basicamente isso. Então, não ache assim, o Hulk, ele está indo pra Davos. Não, gente, ele só comprou ingresso, sabe? Ele não é um palestrante como o nosso Bonorinho. Falando um pouquinho de política, falando sobre o Novo, né? Tá falando aqui do Tucaninho, o Novo. Uma matéria, né, que diz exemplo, ó, o Zema, que pra quem não sabe é o governador do Novo, ainda mantém aliados do PT no comando das estatais. Aparelhamento da administração indireta foi uma das críticas do governador, ou seja, ele reclamou, né, que aparelhava com indicação política e ele aparentemente ainda estava mantendo. E tem um trecho aqui da notícia que diz, ó, a última mudança concretizada na última semana foi a nomeação do deputado federal Bilac Pinto do Democratas para a Secretaria do Governo. No período eleitoral, Zema disse em debates com os concorrentes que seu secretariado seria somente técnico e não havia presença de parlamentares eleitos. Bilac agora foge aos dois critérios. Então vocês estão vendo aí, né? Aquela velha conversa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E outra notícia também do Tempo que diz, né? Governo do Novo emprega ao menos 56 indicados por tucanos. E aí você vê aquela questão que a mina falou, né? Que na sede do Novo ela tá vendo a movimentação do MBL, do Ananias, sabe? Todo mundo indo lá. O Novo aí junto com o PSDB. É surpresa pra alguém? E aí eu falei de Filipinho um pouquinho atrás. Vocês lembram do Vila, né? O Vilinha que xingou a gente de várias coisas. Ele agora viralizou um vídeo, gente, que ele tá falando que o Paulo Freire é um exímio educador, que é o terceiro mais citado no mundo e por aí vai. E eu coloquei aqui uma fala de Carluxo. A isentosfera e a esquerdalha, tentando fazer mágica, enganam mais ninguém. Que na verdade ele tá retweetando o Guilherme Fiuza, que diz: o FHC disse que o pior da década foi a eleição do nosso presidente. Finalmente um intelectual com coragem para anistiar o assalto multibilionário do PT.
Ele tá passando pano pro PT, né? E por que eu quero falar isso? Porque, gente, a chegada, sabe, da canhotagem ao poder foi uma revolução cultural, mas também foi uma destruição do ensino. Eles se utilizaram, né, da ideologia da metodologia, da pedagogia oprimido do Paulo Freire para destruir a educação nacional. Mas para o Villa, é um exímio e brilhante pesquisador, educador e por aí vai. Lembrando que o Villa foi chutado para fora da Jovem Pan e agora foi recontratado, né? Filipinho não decepciona. E falando da Pan, a Pan soltou uma matéria, né? Que é, o que esperar do governo Bolsonaro em 2020. Putz, falou o nome do presidente, o vídeo vai cair. Acabou. Comentarista da Jovem Pan traçam perspectivas. E aí o Filipinho fala, precisa tomar cuidado com a ala ideológica. Ou seja, ele tá reclamando da gente, que é a ala que é o gado, a gente, o gado, a cheia do Zap. Não, tem que tomar cuidado com esse pessoal. Só presta a isentosfera, né? Aí vem já o Josias que fala que o Bonorinho sai de 2019 com muita polêmica. O Trindade, principal desafio é manter equipe. É sério, manter equipe, essa mesma história. Eita, caiu aqui, ó, caiu aqui o protetor. Deixa até sem, porque quando colocar isso, às vezes quando fala a letra P com outras coisas, dá uma estourada no som. Mas enfim, manter equipe, que equipe, gente? A mesma história de sempre, que não, porque Mourinho vai desembarcar do governo, crise com Guedes, é o tempo todo essa narrativa. E o Constantino, que de vez em quando até tem uns relances de lucidez, disse que o presidente precisa deixar os filhos de lado. Então é a velha narrativa da nova canhotada, né? A Jovem Pan é o veículo oficial da oposição atualmente. Outra coisa aqui muito importante, não é pra gente no Brasil, né? Mas é pra gente se inspirar, gente. Isso daí possivelmente vai ser o que a Shockwave, a rádio que o professor Evandro falou que tá nascendo, e que possivelmente eles vão virar rádio de verdade. Sabe, primeiro vai ser uma rádio web, mas depois vai ser rádio mesmo, pra você ouvir no seu carro. Ou então o Terça Livre, gente, é virar realmente assim uma mídia, sabe, acessível, que você pode ver ou pela TV ou pela rádio. A Fox News, pra quem não... Quer dizer, o Dudinha tá colocando aí, né? Eu vou ler o que ele falou, que é mais fácil. Tradução. O governo da canhota de São Francisco transformou a cidade em uma distopia americana. Nossa chocante e exclusiva série de 5 partes estreia hoje à noite, 20 horas, e dura a semana toda. E isso é da Fox. Imaginem se a gente tivesse uma TV, gente, mostrando isso daí. E olhem a foto. Vocês estão vendo aí a foto? Não vou descrever, que é quando quero problemas com o YouTube. Quem quiser dar uma checada, tem assim um vídeo. Eu convido até o grande Rafa Glau a traduzir para o português para as pessoas poderem ver o que é que um governo de canhotagem fez na América, né? Falando aqui agora, notícias boas, né? Porque, vocês sabem, quando o dono do Aras, do gado, que é dono do gado que eu faço parte, quando o dono do gado aparece, o rei do gado, quando o rei do gado aparece, é só coisa boa. E ele fala, ó, acabei de conversar com o Rodriguinho e o Alcolumbre sobre a taxação de energia solar proposta pela ANEEL. O presidente da Câmara porá em votação um projeto de lei em regime de urgência proibindo a taxação da energia gerada por radiação solar. O mesmo fará o presidente do Senado. Caso encerrado, bom dia a todos. Então, eu nem vou trazer essa discussão, porque o caso já está encerrado. Alguém tem alguma dúvida mais sobre a questão da energia solar? Acabou? Lê de novo, o rei do gado já avisou. E aqui diz, ó, que o Biruliro diz que jornalistas são espécie em extinção. Velho, eu amo esse cara, velho. Esse cara é a voz da tia do Zap, sabe? Gente, pra que jornalista com tia do Zap? Vocês já viram a quantidade de perfil no Instagram e no Twitter da tia do Zap compartilhando informação em primeira mão? Velho, eu não me informo com essa mídia, eu só leio só pra saber o que eles estão pensando e trazer pra vocês. Informação de qualidade é das tias e voz do Zap.
Ele aqui vem e fala, ó, norma regulamentadora, né? São as NRs. Quem é da área técnica, da área de engenharia já deve ter ouvido falar. Temos 37 NRs que criam inúmeros problemas para empresários, comerciantes, empreendedores, etc. Numa delas, já alterada por nós, existiam 41 itens para aplicar multas somente nos banheiros das empresas. Estamos revisando as demais. Tipo assim, hoje só são 4, né? De 41 só são 4 que elas são banheiro. Estamos revisando as demais NRs e até dezembro desse ano eliminaremos mais de 3.000 tipos de multas. Eu queria falar uma coisa sobre multa, sabe? Pegar assim, mandar para aquele lugar. E aí a Bia Kicis só reforça, né? Eu fiz questão de mostrar para mostrar quem é Bia Kicis. É uma deputada que todo mundo tem que seguir, gente. Ela tá, sabe, nessa labuta há anos. Participou ativamente de todas as manifestações que tivemos no país nos últimos anos. E ela tava lá no Terça Livre quase sempre. Ela só deixou porque a vida tá corrida, né, no Congresso agora. Então, pra achar um tempo, pra gravar com o pessoal e tudo, tá um pouquinho difícil. E chegamos ao fim do vídeo. Hoje tem uma pauta a mais, que é a segunda pauta. Falei a primeira, fim da influência do Foro de São Paulo no Brasil. Segunda pauta, pressionar a base aliada do governo, né, para tornar possível o plebiscito para que o nosso presidente possa governar com o povo. Gente, para quem não assistiu o vídeo de ontem, a palestra, assistam, gente. É uma aula de verdade. Um dos maiores juristas do Brasil. Ele está explicando como o presidente, sabe, pode deixar todos esses problemas que o Congresso cria de lado se ele começar a governar com a gente. Mas para isso acontecer, precisa de ser via plebiscito e até o momento não é possível o próprio presidente convocar. Então assistam lá e vejam como a gente pode fazer. Eu já vou começar aqui a falar. Vamos pressionar a base aliada, que é o que? Os deputados. Quem sabe a Bia Kicis, o Luiz Felipe Orleans consegue colocar, não sei se precisa ser uma PEC ou alguma outra coisa, para tornar isso possível, que o presidente possa convocar plebiscitos. Outra coisa, militar pelo seu candidato em 2020, já militar pelo Rei do Gado em 2022, quem é o mandante e o impeachment do Sapão. Então, por hoje fico aqui. Para esse ano aí, né, eu espero melhorar também a qualidade de imagem. Fica assim um pouco amarelado, até por causa de minha luz. Eu tenho, não sei se eu compro uma luz branca ou não. Eu quero melhorar a câmera também, mas vou configurar melhor o microfone. Mas é isso, novo padrão. O tempo vai passando e a gente tem que trazer uma qualidade melhor para vocês. Fico por aqui hoje, gente. Forte abraço e espero ver vocês amanhã novamente.